Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala, ainda continuamos no Evangelho de São João, nos traz hoje pela sua Santa Liturgia, capítulo 21, versículo do 15 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andava onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, na alegria do Santo Espírito, nos encontramos aqui mais uma vez no canal para a meditação da Palavra de Deus. A Santa Liturgia nos traz todo dia o pão da Palavra. E que bom, né? Que bom que muitas pessoas, padres, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, tomando consciência da necessidade extrema e urgente de que o Evangelho seja anunciado, porque é pela pregação da palavra que se obtém a fé, e pela necessidade de que a luz de Cristo seja difundida no mundo através do seu Evangelho para dissipar, expulsar essas trevas que está no mundo. Todo santo dia a gente encontra nas redes sociais pessoas pregando esta palavra. Que bom, Deus seja louvado por aqueles que dedicam tempo a servir a Jesus Cristo, a servir a igreja. Que Deus abençoe e multiplique os dons e dê cada vez mais força do alto para missionar e levar esta palavra com todo amor e alegria do Santo Espírito no coração. A gente vê também muitas ruindades, muitas maldades no mundo. A gente vê as trevas agindo, a gente vê o demônio agindo no mundo. Tanta maldade. Da gente ficar assim, meu Deus, esse mundo ainda tem jeito? Mas tem sim. E a única solução é aceitar Jesus Cristo. É que os corações se abram a Cristo, se abram a Jesus. Deixe que esta palavra, que é a luz, dissipe a escuridão, cure a cegueira que existe nos nossos olhos, porque a gente está tão enraizado neste mundo que só vê as coisas terrenas, mas como diz o apóstolo Paulo, buscai as coisas do alto. E aí lembramos
a última pregação que ele fez aqui, enquanto estava aqui na terra conosco, o saudoso Padre Léo, no Osana Brasil. Buscai as coisas do alto, e é preciso buscar sempre as coisas do alto. E para que essa luz seja cada vez mais difundida e resplandeça na escuridão deste mundo, é preciso que cada vez mais os cristãos tomem consciência da sua missão. Nós não somos chamados a ser telespectadores na igreja. Nós não somos chamados somente a sentar no banco ali, faz parte, participar da missa, viver bem, mas quando a missa nós pensamos que terminou, na realidade se iniciou a nossa missão. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ide em paz não é para casa, para dormir, para ficar no comodismo, não. Esse ide em paz é para a missão de cada um de nós. Fomos, celebramos o que acreditamos, nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo, nos fomos fortalecidos, recebemos a palavra, a Eucaristia e fomos revigorados, e ide em paz, com Cristo Jesus no coração, para a missão cristã. Então, não pense que se encerra quando o Padre diz, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Ali se inicia. Preciso tomar consciência disso. Todos nós. Não pense que é para o grupo A, grupo B, Padre A, Padre B. É todo cristão. Fostes batizado, foste inserido no Cristo, recebeu a missão do Cristo da igreja. Você pode pegar seu talento e enterrar, você pode esconder, você pode ficar do jeito que quiser. Agora vai vir uma cobrança. Ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não pregar o evangelho no tempo oportuno e inoportuno, a dizer o apóstolo Paulo. Ai de mim. Se eu pego meu talento, tenho medo de trabalhar e escondo para quando o Senhor vier aqui, Senhor, toma o que é teu, será duras as palavras do Senhor. Servo mau e preguiçoso. Então, seremos chamados de mau e preguiçoso, porque o Senhor quer que a gente progrida, produza, multiplique, certo? Não adianta só eu ficar em casa, participar da missa, né? Ide em paz, o Senhor os acompanha, aí eu vou para minha casa, me recolho e acho que aí está tudo bem. E muitos dons que o Senhor derramou na minha vida, fluindo na minha vida, e eu aí acomodado, preocupado somente com o meu umbigo, achando que a missão é da igreja, lá da igreja, templo, do padre, do bispo, né? Das irmãs, dos irmãos, dos religiosos, eu não tenho nada a ver. Eu vim aqui, participei da missa, ide em paz, o Senhor me acompanha, e aí eu vou dormir, me acordar, trabalhar, voltar e tudo mais, e tá tudo bom. Eu não matei, eu não roubei, eu cuido bem da minha família, eu trabalho, eu boto o pão de cada dia em casa, né? Eu respeito a minha esposa, e aí tá tudo bem, beleza. Tá cumprindo o que se deve cumprir, isso aí também tem que se cumprir. Agora não esqueça a outra parte, cristão, tu recebeu a missão. A vida não é só comer, dormir, trabalhar, brincar, farrar. A gente não só é corpo, a gente é espírito. E Jesus não veio aqui somente para juntar 12 e ficar nos 12. Não, ele veio para que os 12 dessem continuidade e multiplicasse. E ele rezou por todos nós. Aqueles que acreditaram, aqueles que acolheram a missão e aqueles que iriam acolher a missão e acreditar através da pregação da igreja, dos apóstolos. Então essa missão é para mim e para você, meu irmão. Se acorda desse sono, levanta tudo. Né? Desse comodismo, desperta do que dorme. Levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Deus conta com você, por isso te escolheu e te deu uma missão. É preciso prosseguir proclamando sempre seu nome, proclamando sempre seu nome. Toma consciência. Se o mundo tomasse consciência. Se os cristãos dizem que é 70% ou é 80%, talvez seja até 90% do povo brasileiro ser católico. Imagina aí, 70% de uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Imagina se esse povo tomasse consciência de que eles receberiam essa missão. Imagina aí, 200 milhões de brasileiros evangelizando.
pregando Jesus Cristo. Por quê? 70% é católico? 80%? E aí? 150 milhões de brasileiros evangelizando. Tomai consciência. Como seria? O mundo seria melhor? Sim, meus irmãos. Porque quando nós ligamos uma TV, quando nós entramos aí nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, a gente se depara com tanta maldade no mundo. Tanta maldade. Recentemente agora eu vi um vídeo no Instagram em que em Juazeiro do Norte, aqui bem pertinho de nós, 70 e poucos quilômetros aqui na nossa cidade, um jovem, 20 e poucos anos, saiu de casa mal-humorado, pegou uma faca e disse assim: eu vou tirar esse estresse na primeira pessoa que eu encontrar e vou esfaquear. E aí vai andando na rua, ali, na rua São Paulo, passa por uma senhora de 69 anos, golpeia com a faca na barriga e segue adiante. A senhora foi tão rápido que ela coloca a mão, e aí quando percebe que está furada, vai ser socorrida, mas vem a falecer. Pura maldade. Vai mais à frente, vai esfaquear outro senhor, que luta, é ferido, mas não tão grave, é hospitalizado, mas a senhorinha faleceu. Dali sai e vai lá no VaptVu, como se nada tivesse acontecido, tira a identidade, não sei, talvez para fugir, e ali ele é preso. Então, meus irmãos, é tanta maldade no mundo que a gente fica assim, às vezes, doente quando se vê nas redes sociais, ou se escuta até mesmo perto de nós, essa violência no mundo. Por isso que é preciso que cada um de nós, cristãos, católicos, cristãos não católicos, tomemos consciência da nossa missão. Da nossa missão. Você já parou para perguntar a você mesmo, quando a pessoa diz: ei, você é cristão? Ah, sim, eu sou cristão. Você, eu, já sabemos o que é ser cristão? Você sabia que ser cristão é ser outro Cristo? E como foi que Cristo andou nesse mundo? Cristo chegou naquele tempo, há não sei quantos mil anos atrás, 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, e aí chegou e viu ali o império extorquindo, cobrando os impostos altíssimos, oprimindo a sociedade, e Cristo fez vista grossa, porque Cristo é o homem da paz e ele não ia caçar confusão com as autoridades. Foi assim que Cristo fez? Não. Ele denunciou, ele anunciou, ele denunciou, ele anunciou. Ele não recuou. E quando as consequências vêm na vida de Jesus, diante do seu anúncio e da sua denúncia, ele não diz assim: ah, não foi eu que disse isso, não. Ele disse: eu falei às claras, não omiti o que eu disse. Pergunte aos que me ouviram, nada falei escondido. E nós que se intitulamos outro Cristo aqui na Terra, o nosso comportamento é totalmente diferente do de Cristo. E aí, meus irmãos, tem hora que a gente não tem paciência nem conosco mesmo. Deus tem paciência, mas nem nós temos mais paciência, porque é preciso que essa hipocrisia caia por terra. É preciso que a nossa hipocrisia caia por terra. É preciso que nós tenhamos um pouquinho de vergonha e possamos tirar as máscaras e realmente tomar uma decisão.
Porque como está escrito no Apocalipse, ou quente ou frio. Porque morno não tem como o Senhor aceitar. O morno é vomitado. Devemos tomar uma decisão. Se nós dizemos ser cristão, devemos no mundo de hoje, na cultura de hoje, na modernidade de hoje, como se encontra hoje, nós sermos verdadeiramente cristãos, anunciando e denunciando. Não é confrontando, não é desafiando, mas é pregando a verdade que é Cristo. Podemos omitir. Não podemos omitir. Não podemos nos calar diante da injustiça. Seja ela dentro da igreja, templo, instituição, seja ela na sociedade num todo, as injustiças, as impiedades, as crueldades. Nós, como cristãos, devemos ser lâmpada acesa, não apagada. Devemos fazer a vontade de Cristo e não a nossa. Não estamos na igreja para fazer a nossa vontade, mas a de Cristo. Não é fácil. Não estou aqui dizendo que é fácil. Mas eu digo a mim e a você, é possível. É possível. É possível. E como é possível? Porque não é meramente com as nossas próprias forças que iremos realizar tal feito. É com a força e a graça do Espírito Santo. E Jesus, quando escolhe, Ele escolhe. Jesus não muda com o tempo. Nós mudamos. Nós precisamos de polos de atração para acolher, para amar, para se dar bem. Polos de atração. Jesus amou a criatura nua e crua, desprovida de todos os polos de atração. Uma humanidade pecadora que trazia ali toda uma mancha do pecado que não valia nada e na realidade valeu tudo, porque o preço que Jesus pagou não foi ouro, não foi prata, por mim e por você, foi o próprio sangue dele que ele deu para nos resgatar, para nos salvar da condenação merecida na humanidade pelo pecado. Jesus pagou o preço. Jesus, Ele pagou o preço. E nós? Como estamos sendo gratos ao Senhor por tão grande amor? O que Ele nos pede? Será que Ele nos pede, não sei, que nós cantamos uma canção porque Ele está triste ali, melancólico? Ou talvez Ele nos peça para dar uma volta ali no nosso carrão do ano? Ou talvez Ele nos peça para ser convidado naquela nossa festa que estamos preparando? Ou talvez Ele nos peça para ser convidado no nosso canal? Ou talvez Ele peça para levar Ele naquela viagem de turismo? Será que é isso? Ou talvez Ele nos peça ali uma parte das nossas finanças, poupança? Será? E agora eu entro no será, né? Ou será que está na moda? Mas será que é isso que Ele quer? Você já parou para pensar que o dono do ouro e da prata, Ele é rico? O que será que Deus quer de mim e de você? Ele quer aquilo que é dele, meu irmão, por direito. Ele quer aquilo que é dele por direito. Eu e você pertencemos a Ele. Ele nos comprou.
éramos presos, escravos do pecado, ele pagou o preço do seu sangue precioso. Ele é o dono do ouro e da prata. Não é isso que ele quer. E aqui não estou dizendo que na instituição da qual nós fazemos parte, que não se deva contribuir. É porque é bíblico. O dízimo deve sim contribuir com o dízimo, deve sim ajudar financeiramente a igreja, a instituição da qual nós fazemos parte como cristão católico. Mas não fique pensando, que aí foi o próprio Jesus que disse, né, lá quando as pessoas chegam para ele e diz assim que, ele mesmo fala, né, e você pensa que aí aquele dinheiro, aquela oferta que você poderia ajudar seus pais, e aí você deixa de ajudar seus pais e ali vai colocar no altar, pronto, está cumprindo toda, né, os preceitos. Aí ele vai e diz, não é bem por aí. É que o tesouro que é colocado é como se fosse mais importante do que o sagrado, do que o altar. E diz, ora tolo, o que é mais importante? O ouro ou o altar que santifica o ouro? Porque Jesus é o dono do ouro e da prata. A igreja, a instituição, a igreja peregrina, infelizmente, enquanto está aqui na terra, necessita desse dinheiro, necessita das manutenções, necessita para poder continuar. Mas Deus mesmo, Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Então, se nós nos preocupamos somente em dar o nosso dízimo, em ajudar financeiramente na igreja, em fazer isso e aquilo, em deixar a igreja mais bonita e deixar a igreja mais pintada, mais bela e enfeitada, e nós como igreja não nos preocupamos, o nosso interior está cada vez mais corroído, demolido, destruído pelo pecado, e nós não nos preocupamos com essa casa que somos nós, templo do Espírito Santo, está errado. É preciso ter essas duas preocupações. Limpar o copo por fora era o que os fariseus tinham muita essa preocupação. Lavar as mãos antes de comer, limpar o copo por fora, o prato. E aí Jesus diz, ó hipócrita, limpa primeiro por dentro e fora também vai ficar limpo. É assim? Mas infelizmente há uns que se preocupam somente com o externo, mas não o interior. Então é preciso tomar esse cuidado, é ter essa atenção. E aqui nesse evangelho, a gente sabe que São Pedro, né? Pedro, ele negou Jesus, e alguns, às vezes, erroneamente, faz uma comparação como se fosse de igual para igual, a traição com negação, de totalmente diferente. Pedro negou, e veja a situação em que Pedro se encontrava. Lá na ceia, Pedro, quando Jesus diz que isso vai acontecer e tal, Pedro diz que, não, Senhor, eu darei minha vida por ti. E Jesus diz abertamente, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes hoje, Pedro. E até ele fala lá no outro momento que eu rezei por ti. Eu rezei por ti porque Satanás, ele está de olho em ti, Pedro. Mas eu rezei por ti. E aí Pedro, diante da história bíblica, aqui do Evangelho nós já conhecemos, toda aquela situação, todos fogem. Todos fogem. Tem alguns estudos lá dos exegetas, diz que São Marcos correu até nu, estava coberto com lençol, lá na hora correu, que deixou o pano, correu nu. Mas Pedro, de certa forma, ainda teve uma coragem. Foi Pedro que ali quis defender Jesus. Pedro impulsivo, pegou ali a espada e não vai levar o meu Senhor e corta a orelha do soldado Malco. Jesus repreende Pedro, enfia tua espada na bainha. Porque quem com ferro fere, com ele é ferido. Não é essas armas, Pedro. É como Jesus diz, Pedro, nossas armas não são essas. Pedro, nossas armas não são essas. Pedro, nossas armas é muito mais poderosa. Deixa essas armazinhas aí desse mundo, Pedro. Nós temos armas muito mais poderosas. E qual é a arma mais poderosa que o Senhor nos oferece? A oração, a humildade. Aquela oração que vence o inferno. Aquela oração que nos leva a uma atitude que nos conduz verdadeiramente à salvação.
Então Pedro ali recua. Jesus, sendo Deus, realiza esse milagre da restituição da orelha do soldado. E ali se entrega. Se há mim que buscar e deixais que estes vá embora. E aí todos capa o gato. Mas Pedro ainda vai ali seguindo, vai ali e vai até entrar lá onde Jesus se encontra, né? Lá onde os carrascos estão ali torturando Jesus. E diante dessas situações que Pedro vai acompanhando, alguns dizem, tu não é um deles? Não conheço esse homem. Eu não te vi com ele. Não, você está enganada, você nunca me viu com ele. E aí por 3 vezes Pedro diz que não conhece Jesus. E aí o galo canta e Pedro lembra do que Jesus havia dito. Não é assim? Às vezes a gente está ali naquele momento, aí tá bom, aí vamos pecar. Quando peca, aí o galo canta, eita, caí. Ei, fica triste não? Ainda bem que teu galo cantou, viu? Porque tem gente que o galo já morreu faz tempo. Deram mais meio o bichinho não, o bichinho nem cantar tá cantando mais. Ainda bem que quando tu cai, teu galo canta. O galo cantou, Pedro despertou, neguei meu Senhor. E aí chora, bate aquela dor no coração. Veja a situação. Judas traiu, traíra. Judas traiu. Judas não estava num contexto ali de medo, de perigo. Se ele perguntaram se ele era de Cristo e se ele dissesse que era, o soldado ia prender. Judas não estava, Judas estava num cenário confortável. Estava sentado na mesa, um momento ali de alegria, de ceia. E ele cogita ali. Judas sai dali e vai entregar Jesus. Ninguém colocou uma espada no pescoço de Judas, diz, ou tu trai ele, ou tu diz onde ele está, ou tu vai morrer. Não, Judas foi de livre, espontânea vontade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma situação temerosa que o amedrontasse, que o fizesse fazer aquilo que ele não queria. Não, ele no seu livre-arbítrio ficou insatisfeito com Jesus, não sei porquê, ele ficou insatisfeito com Jesus, né? Não tem pessoas que ficam insatisfeitas com Jesus? E Judas ficou insatisfeito com Jesus. Sei, ele por ser um zelota, talvez ele confiasse na arma, na espada. Talvez ele quisesse, né, que Jesus levantasse uma revolução armada e fosse libertar os povo judeu da opressão dos romanos através da espada. Judas não entendeu. Meu reino não é desse mundo, disse Jesus a Pilatos. Então, Judas ficou insatisfeito. E nessa insatisfação, e em se encontrar insatisfeito, ele sai dali, num cenário de alegria, de ceia, um momento bom que eles estão vivendo, eles deixam aquele momento, sai e vai trair Jesus, vai entregar Jesus e ainda recebe dinheirinho, 30 moedas de prata, porque ele era muito apegado ao dinheiro. Até porque ele era o tesoureiro. E olha aí, já pensou colocar uma raposa para cuidar de um galinheiro? Deram o cargo de tesoureiro a Judas, justamente Judas que diz que ele roubava, quando caía lá na bolsa ele roubava. Então Judas pensou, já que ele não vai entrar na minha, é assim, porque tem pessoas que querem que Jesus entre na dele. Tem gente que quer que eu estou para servir Jesus, mas quer mais fazer de Jesus um servo. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, é assim? Tu vai ver que Jesus vai fazer por mim. Tem gente que manda Jesus até fazer o mal. Infelizmente tem gente que manda Jesus até fazer o mal. Jesus, faz com fulano isso, porque fulano disse isso comigo. Tu vai ver, eu vou conversar com Jesus, como se Jesus fosse meu capanga, e vai lá resolver. Não é bem assim. Não é bem assim. Então Judas, por Jesus não fazer o que ele queria que Jesus fizesse, também não sei o que ele queria, mas imagino que talvez ele quisesse aí
uma briga armada, uma revolução, não sei. Só sei que ele traiu. Está bem claro que ele traiu de livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma situação de morte, de medo, de ser acuado, ser amedrontado, ser torturado, diz onde ele está. Não, foi de livre e espontânea vontade, numa situação bem confortável. E foi lá e traiu, pegou as 30 moedas, foi lá, levou os guardas e ainda teve, a cara de pau de combinar com os soldados. Eu vou dar um beijo, e em quem eu der um beijo é ele, porque Jesus estava com os discípulos. E aqueles soldados ali de noite, no Monte das Oliveiras, algum deles nem chegou a ver Jesus em outro momento, em outra oportunidade, e aí Judas tinha que dizer, nesse tempo não tinha aí as redes sociais, o WhatsApp para mandar foto lá para os guardas verem. Então Judas disse: eu vou dar um beijo, em quem eu der um beijo é esse é Jesus, aí vocês pegam. E assim ele faz, chega lá, se aproxima, beija Jesus, e Jesus já sabendo, Jesus diz: Judas, é com um beijo que tu trai o Filho do Homem? E aí Judas cai em si, que Jesus já sabe de tudo. E aí tem aquela história que todo mundo já conhece, que sai com aquela amargura, corroendo o coração, aquele remorso, no qual ele vai e acaba com a sua própria vida. Certo? E aí, veja a diferença entre Judas e Pedro. E aqui nós vimos esse evangelho, Jesus que vai de encontro a Pedro, já depois de ressuscitado, e diz assim: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pergunta pela uma segunda vez. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Quando era jovem, tu ia para onde tu queria. Mas vais ficar velho, outros vão te levar, outros vão te seguir, tu vai em um lugar que tu não queres. E com isso Jesus indicava que aquele Pedro que negou, ele ia dar vida, ele ia ser martirizado, ele ia dar a vida por ele. Mas interessante aqui, meus irmãos, que quando Pedro diz que ama, Jesus não se conforma somente com a prédica, eu amo. Jesus diz: mostre com cuidado a minha igreja. Então, se eu digo que ama a Deus, se eu digo que ama a Jesus, não é somente as minhas palavras que vai convencer o coração do Senhor. É o quanto eu cuido da igreja do Senhor. É o quanto eu amo a igreja. E quando eu falo igreja aqui, eu falo instituição mesmo. Como que eu sou católico e eu não amo a minha igreja? Como que eu sou católico e eu falo mal do meu pároco? Eu falo mal das freiras, eu falo mal dos diáconos, eu falo mal dos irmãos, eu falo mal de tudo, eu critico tudo na igreja. A santa está no lugar errado, aquela imagem está no lugar errado, esse banco está no lugar errado, essa pessoa não devia estar à frente, quem devia estar à frente era fulano, era Beltrano, ou era eu. Como que eu amo dessa forma? Então Jesus não se conformou em Pedro dizer assim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Cuida da minha igreja, apacenta. Cuida. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu fazias o que tu queres. No momento que tu diz que é meu servo, que tu queres me seguir aonde eu vou, Pedro, não é mais tu que conduz tua vida. Tu és servo e tu tá para servir. Não é mais a tua vontade, é a minha vontade. É como o próprio Cristo veio como modelo. Eu não vim para fazer a minha vontade. Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. No momento mais doloroso de Jesus, meus irmãos, ele disse isso. Ele falou assim. Ora, a psicologia diz que quando uma pessoa ela entra numa extrema angústia e que ela vem suar sangue, é porque é extrema demais. E Jesus suou sangue nesse momento, da sua oração no Monte das Oliveiras. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Todavia, não se faça minha vontade, mas sim a tua. Então, quem é servo, meus irmãos, não tem mais vontade própria. A vontade é daquele Senhor do qual ele diz ser o seu Senhor. É aí onde a gente vai entender se é a minha vontade que reina, eu sou Senhor de mim mesmo. Se é o meu querer, se é o meu capricho, se é o que eu quero. Eu não posso dizer que eu sou servo do Senhor, eu sou servo de eu mesmo. Não é Deus que está entronizado no meu coração, é o Deus eu. E quantos Deus eu entronizado em tantos corações? É preciso destronar esse Deus eu para que o Deus verdadeiro seja entronizado no nosso coração. Então Jesus está dizendo: Pedro, estou ouvindo tu dizer que me ama. Não se entristeça não, Pedro. Eu vou perguntar mais uma vez. Tu me amas? Amo, Senhor. Tu sabe tudo, Senhor. Tu sabe que te amo. Eu vou perguntar mais uma vez, Pedro. Não se entristeça não. Tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Então essa é a prova de amor que o Senhor quer. Não é somente as prédicas. Eu cantar bonito, eu chorar, eu me emocionar. Jesus, eu te amo. Eu não cuido da igreja do Cristo. Se tem uma festa, como eu disse, enquanto a igreja está aqui na terra peregrina, enquanto a igreja peregrina está aqui na terra caminhando, ela precisa, infelizmente, do dinheiro para se manter. Ela precisa. Até o próprio Cristo, como eu disse, volto a dizer, que andou com 12, ele tinha um tesoureiro e tinha uma bolsa, colocava dinheiro para as manutenções deles. Imagina a igreja, a instituição, o tamanho que está. Precisa sim. Só um louco vai achar que não precisa. Só um louco. Então precisa se manter. E como ela se mantém? Pela boa vontade de cada cristão consciente que é dizimista, certo? Que dá seu dízimo mensal, pelas festas, porque você acha assim, mas o dízimo não seria suficiente? Não. E como o dízimo não é suficiente, porque nem todos são dizimistas, tá entendendo? Nem todos são dizimistas. Se pega aqui não sei, vamos para aqui uma suposição, uma base. Pega uma paróquia aqui do São Francisco, tem aí seus, 20 mil paroquianos franciscanos. Você vai ver por dízimo, talvez tenha o quê? 13 mil, 10 mil dizimistas. Olha, quase uma metade sem ser dizimista. E assim também, vai para o outro lado, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Pega mais aí seus 20 e pouco mil paroquianos, habitantes, né, na realidade dividido, né, vamos dizer que Brejo hoje tinha o quê? 45, 50 mil habitantes. Pegar aí uma faixa etária de 20 mil, aí vai lá, 12, 10, 13 mil dizimistas. E aqui é uma suposição, né, chutando, né, possa ser menos. Por isso que não é suficiente. E por isso a igreja, infelizmente, tem que ir para as taxas. Eu vou pagar o matrimônio. É um sacramento, minha querida. Querida, é um sacramento. Você não vai pagar nunca, você não tem condição de pagar um sacramento. Mas aquele dinheirinho que eu pago ali é uma taxa. E por que essa taxa? Porque nem todos são dizimistas. E aí tem que ter aquela taxa. Eu vou pagar ali o batizado. Querida, é um sacramento. Você não tem condição nunca de pagar um sacramento. E aquele dinheiro? É uma taxa. E por que essa taxa? Porque nem todos são dizimistas. Talvez você não seja dizimista. E aí tem que ter essas taxas para as despesas da igreja. Né? Imagina aí se você entrasse na igreja, seja no São Francisco, na Matriz, talvez aí a de sua paróquia, eu estou falando aqui da paróquia da qual eu faço parte, né? Aqui na cidade de Brejo Santo nós temos duas paróquias, São Francisco e Coração de Jesus. Hoje eu estou morando aqui do lado do Coração de Jesus, então sou paroquiano do Coração... hoje eu estou morando aqui no São Francisco, era paroquiano do Coração de Jesus, já está com muito tempo que eu estou aqui do lado do São Francisco, né? Quase 20 anos. Então, imagina eu entrar aqui na igreja de São Francisco, na paróquia de São Francisco, e ver lá os bancos quebrados, banco
caído no chão, desteriorar, um altar todo. E aí? Será que seria bom? Será que seria uma imagem bom? Eu ia achar bom isso? O padre mendigando, pedindo ali, hoje comia na casa de um paroquiano, amanhã comia na casa de outro. Por quê? Não, a igreja não precisa dessa manutenção de dinheiro. E aí? Não tinha um pano, não tinha panos litúrgicos para o altar, não tinha um cálice. Não... E aí? Então é necessário. A igreja ali descuidada porque não tinha um zelador, porque não tinha dinheiro para pagar um zelador. E aí? Porque a igreja iria ali, com o tempo, ela mesma iria necessitando de cuidados, de reconstruir isso, de ajeitar um telhado. Mas como que ajeitar se não tem verba, se não tem dinheiro? Imagina aí como não seria. Não seria uma imagem ruim? Não seria uma imagem boa. Não seria bom a gente entrar numa igreja assim. Que descalço, que descuido, né? Mas como é bom a gente entrar aqui mesmo em São Francisco, a gente entra, que beleza, né? Igreja, que zelo. E Cristo é digno. E tem que ter altar fidedigno da celebração. Que maravilha, que cuidado. E a gente saber que contribuiu, saber que o meu dízimo, que a minha ajuda está ali, que eu sou um colaborador, que eu contribuí para aquele cuidado, para aquele zelo, sentar num banco ali, que não esteja ringindo, que não esteja caindo, sentar ali, ter um ventilador bom, ter um som bom, gente, saber que eu estou contribuindo, isso é muito gratificante para nós, que fazemos nossas doações, que temos a consciência de ser dizimista. Então é necessário, enquanto ela caminhar aqui nessa terra, ela precisa. E quem é que vai suprir isso? Os filhos da mãe. A igreja é mãe e os filhos vão, de certa forma, assistir a mãe nesse sentido. E a mãe vai dar o seu tesouro maior, que é os bens espirituais. E por que assim? Porque assim Cristo quis. Cristo quis. Foi Cristo que deixou a igreja na terra. Se ele não quisesse uma igreja na terra, ele teria já subido com os 12 para o céu e disse, aqui terminou tudo, vamos subir para o céu os 12. Mas ele deixou os 12 e deixou uma igreja aqui na terra. Aquela passagem que eu gosto de citar muito ela, Mateus 16, 18, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Então aqui, quando ele diz apacenta, ele exige de nós um cuidado. Então, como é que eu vou dizer que eu amo somente com as minhas palavras e eu não cuido, eu não tenho cuidado da igreja de Cristo? Então, esse cuidado que o Senhor pede é cuidado concreto, não é somente prédica, palavras, é um cuidado concreto. É a minha vida, é as obras de caridade, seja ela corporal ou espiritual. É eu colocar a minha vida como dom de Deus a serviço da igreja e também compartilhar dos meus bens materiais com a igreja e até mesmo devolver aquilo que é de Deus, que está comigo, que é o dízimo, certo? Porque você não vai pagar, você vai devolver o que é de Deus, que é o dízimo. Se Deus me abençoou com saúde, com um trabalho e eu recebi aquele salário, eu tenho que entender que parte daquele salário tem uma porcentagem que é de Deus. Pedro, e qual o valor? A igreja católica, apostólica, romana, ela não vai muito nessa de valor, mas ela diz assim, filhos, é a família, pai, mãe, filhos, aquela família, senta, analisa com responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? O que aquela família pode dar como dízimo? Responsabilidade. A igreja não quer também que você ali vá dar todo o seu ordenado e você fique também ali na situação de penúria. Não tem o que comer. Chega ali uma conta de energia, vai cortar, pagou porque o seu dinheiro se deu para a igreja. Não é bem por aí, porque a igreja é mãe.
ela cuida de seus filhos, então ela diz: sente e analise com responsabilidade aquilo que vocês podem doar. Certo? Então, aqui eu exorto, quem não é dizimista, faça a experiência. Que alegria, como é gratificante, como é bom poder chegar na casa do Senhor e a gente ver aquela casa bela, tão fidedigna daquele que é quem mora nela, que é o Deus Todo-Poderoso. Aí você pode dizer: mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Será? Aí vem um será de novo tão famoso. Será? Mas ele disse a Salomão que é aqui nesse templo que eu vou ouvir a oração do meu povo. Foi assim quando ele mandou Salomão construir o templo. É nesse lugar que eu vou ouvir a oração do meu povo. E Jesus me disse, no templo, Jesus diz: aqui é a casa do meu Pai, aqui é a casa de oração. Então ele habita, ele está ali. Ele vai ali, ele se dá ali no sacramento, ele se dá ali na Eucaristia, ele se dá ali, né? Na transubstanciação, ele se dá ali no sacrifício incruento. Não é mais o derramado sangue, mas é o derramar do amor de Cristo no altar. Ele se dá como alimento a cada um de nós. Então, ele está ali, presente. E você chegar ali na casa de Deus e dizer: olha que beleza, como está limpo, como está cuidado. Que toalha linda que colocaram hoje no altar do Senhor. Que vela bonita, que castiçal mais lindo. Que paramento bonito, que coisa linda. E você saber: eu contribuí, eu ajudei, eu ajudo. Isso é muito bom, meus irmãos. Não é por orgulho, não. É uma alegria grande. É tal qual você é um filho bom para seu pai e sua mãe, e você arrumou um bom emprego, e quando chegar ali no final do mês, você chega aqui: mãe, esse dinheiro para comprar as coisas para dentro de casa. Que alegria, né? Um filho bom. Ele tem uma alegria tão grande no coração, e ele poder ajudar seus pais a manter a casa. Era assim na década de 70, 60, 80, 90, mas quanto mais para frente, os de hoje, tá entendendo? Não ajuda não. Parece que é assim, se puder tirar, tira. Mas devem pensar, né, que a missão do filho é ajudar os pais. Tal qual como os pais sempre o ajudam e sempre deram a vida por eles e trabalharam para criá-los e tornar-se o que se tornaram hoje, né? Muitos empregados, outros bem formados, né? Bem remunerados, e aí agora vem a retribuição daquele filho em assistir seus pais também com suas posses, quando os pais assim o precisam. Então, a igreja é mãe, e como mãe ela cuida de nós, e nós como bons filhos cuidamos dela neste sentido. Então Pedro entendeu que Jesus queria, mais do que palavras, que ele exercesse um trabalho de cuidar das suas ovelhas. E aqui, meus irmãos, mostra que Deus, quando escolhe, ele escolhe, e ele não muda. Jesus havia escolhido Pedro lá em Mateus 16, 18, quando diz que ele é uma pedra e sobre essa pedra ele edifica a igreja. Depois vem um episódio que Pedro ele nega diante de toda a situação da qual já citei aqui, que Pedro se encontrava, e Jesus vem aqui dizer a Pedro que não mudou, que a escolha dele não mudou, mas que mais do que palavras, Jesus dá uma missão a ele: Pedro, tu dizes que me amas, mas agora eu quero que esse amor, qual tu dizes que tem por mim, seja demonstrado no cuidado com a minha igreja. E Pedro cuidou, e cuidou bem, e cuidou tão bem, que ele deu a vida por ela, ele deu a vida por Cristo. Queridos irmãos, querida irmã, aqui eu me excedi muito, mas foi necessário. Fica com Deus, que eu vou com Ele, na paz e no amor de Jesus, na unção do Santo Espírito. Aí estamos para celebrar Pentecostes. Oh glória! Que o Espírito Santo venha em abundância sobre todos nós, sobre a sua igreja, a igreja do Cristo vivo, a igreja viva do Cristo vivo. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele permitir. Paz e bem.